Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é o Lucas Canavarro e hoje vamos conversar um pouquinho aqui, galera, sobre os fundos de investimento. Que diabos são fundos de investimento? Lucas, me ajuda. Bom, antes da gente conversar sobre os fundos, como comprar os fundos e tudo mais, vamos entender de onde que vem os fundos, de onde que surgiram os fundos, como que funciona. Basicamente, primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui. Bom, o primeiro ponto aqui que a gente tem que pensar antes de pensar sobre os fundos é que não existiriam os fundos se não existir um mercado. O que é o mercado aqui que eu tô falando? Renda variável, ações, imóveis, renda fixa, CDB, LCA, LCI, debenture, CRA, CRI, letra financeira, títulos públicos, tesouro direto, tesouro Selic, tesouro IPCA, ações, moeda, dólar, euro, enfim, tem uma série de coisas. E você pode montar sua carteira, você pode comprar um pouquinho de ações, um pouco de renda fixa, um pouco de títulos públicos ou títulos de crédito privado, que são CDBs, LCAs, LCIs, debentures. Você vai montar sua carteira. Mas vamos supor que você é uma pessoa que não tem tempo para analisar esse tipo de coisa. Você quer gastar o seu tempo com a sua família, ou viajando, ou se dedicando a outro tipo de coisa. Você não tem tempo para analisar esses investimentos. Justamente aí surgiram os fundos de investimento. Você poderia administrar sua própria carteira, porém, tempo é uma coisa que nem todo mundo tem abundância para pegar, estudar, analisar, realocar ativos da sua carteira, trocar uma renda fixa por outra, trocar uma ação por outra que não está performando tão bem. Justamente aí surgiram os fundos de investimento. A gente tem diversos tipos de fundos de investimento para diversos tipos de objetivos, para diversos tipos de pessoas. O fundo de investimento, na verdade, ele é uma carteira de investimentos que você e mais, às vezes, milhares de pessoas entraram nessa carteira. Quem que administra essa carteira? Um gestor. É um cara especializado, na verdade é uma equipe normalmente de pessoas especializadas que vão analisar esses investimentos para você e montar uma carteira de investimentos que você topou participar. Você pode comprar diversos tipos de fundos de ações, por exemplo. Você vai ter fundos de ações agressivos e fundos de ações mais conservadoras. Como que você sabe disso? Na hora de contratar o fundo, a gente vai ver mais para frente, como a gente consegue analisar quais são os objetivos daquele fundo. Se ele é com o objetivo de ser muito agressivo, buscando maiores rentabilidades, se o objetivo dele é ser mais conservador, buscar rendimentos de acordo com a renda variável, porém não tão arrojados assim. Então qual que é a função real do fundo? O fundo ele vai buscar rendimentos com potencial, investimentos de ativos com potencial, ele vai cuidar de toda a parte de impostos para você, ele vai montar uma carteira para você, ele vai mexer no home broker por você, ele vai calcular os impostos, recolher as DARF, coisa que se você é uma pessoa que não tem tempo, você não vai conseguir fazer tudo isso e acertar em tudo isso. Então justamente o fundo está ali com gestores por trás que estão administrando aquela carteira de investimentos e basicamente ali cada tipo de carteira de investimento vai ter um objetivo próprio, tá? Você pode ter objetivos de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Obviamente, nada disso é de graça. A gente já vai ver um pouquinho aqui sobre as taxas, mas antes vamos falar sobre os tipos de fundo que a gente tem. Bom, vamos começar aqui pelo fundo de investimento em renda fixa. O fundo de investimento em renda fixa, como o próprio nome já diz, ele vai investir em renda fixa. Que tipo de renda fixa? Pode ser tesouro direto, tesouro Selic, NTNB, que é o tesouro IPCA, tesouro pré-fixado. Ele pode investir também em títulos de crédito privado, como CDB, LCA, LCI, debentures, CRA, CRI. Tem uma série de tipos de renda fixa que ele pode investir. Porém, o fundo de renda fixa ele tem a obrigação de investir 80% de todo o patrimônio dele em renda fixa, qualquer um desses tipos. Porém, quando você seleciona o tipo de fundo que você quer, na hora de contratar você já vê, esse fundo ele é mais voltado para títulos públicos, esse outro fundo ele é mais voltado para títulos de crédito privado, esse título é voltado para renda fixa de inflação, o que pode dar uma característica um pouco mais volátil nele. Então, esses 80% tem que estar alocado em algum tipo de renda fixa. E os outros 20% ele pode alocar da forma que ele quiser ali em derivativos, de ações, de renda variável. Por isso, às vezes, dá uma característica um pouco mais agressiva, mesmo o fundo sendo de renda fixa. A gente tem também os fundos de ações. Os fundos de ações, ele tem a obrigação de montar 67% do patrimônio dele alocado em ações, senão não faz sentido. Você está investindo num fundo de ações, sendo que ele não vai investir em ações. Então, pelo menos 2/3 do fundo tem que estar alocado em algum tipo de ativo de renda variável em ações. Os outros 33% ele pode alocar, ele pode deixar em caixa, ele pode deixar em derivativos, ele pode deixar em termos, opções, tem uma série de coisas que dá para ele fazer, ele pode deixar em caixa, tem um monte de coisa que ele pode fazer. Então, como que o seu fundo vai se comportar? Bom, você tem que analisar a lâmina dele. O que é a lâmina do fundo? Tanto fundo de renda fixa quanto fundo de ações tem a lâmina. A lâmina é basicamente no que aquele fundo está investindo. Se você está num fundo de renda fixa, você olha a lâmina dele.
vai ter lá CDB, LCA, LCI, debênture do banco tal. Se você olha a lâmina de um fundo de ações, vai ter, sei lá, Petrobras, Engie, Itaú, enfim, você vai ver todos os ativos que ele tem e o percentual de cada tipo de ativo que ele tem. Além disso, você pode olhar também o objetivo do fundo na hora de contratar. Você pode ver se ele vai investir muito agressivo ou menos agressivo, ou se a ideia daquele fundo é só acompanhar o Ibovespa, que é o índice que relaciona as maiores empresas do Brasil, calcula meio que a média de crescimento dessas maiores empresas do Brasil, ou se ele vai acompanhar renda fixa, né? A gente chama de benchmark essas coisas. Qual que é a ideia do fundo? É acompanhar o Ibovespa? É acompanhar o índice de mercado, de inflação, de CDI? Tem uma série de cacetada aí de fundos que a gente pode ter numa carteira de investimentos. A gente tem também os fundos multimercado. O fundo multimercado ele não tem uma regra para seguir. O fundo que você escolher vai ser as regras que estão no regulamento daquele fundo específico. O fundo multimercado, como o próprio nome já diz, ele é multimercado, ou seja, ele pode investir em qualquer coisa sem ter mínimos de qualquer coisa para colocar. Ele pode investir no exterior, ele pode investir totalmente em ações ou totalmente em renda fixa. Então ele monta uma carteira ali de acordo com o objetivo daquele fundo. Tem fundos multimercado agressivos e fundos multimercados mais conservadores. A gente tem também fundos cambiais que vão comprar moedas, pode ser dólar, pode ser euro, tem diversos tipos de moedas que a gente pode comprar. A gente pode comprar fundos cambiais que operam com a queda do dólar ou com a alta do dólar. Então, se o dólar cai, você ganha dinheiro. Se chamam operações short e operações long, não é tema do vídeo agora, mas só para vocês entenderem que existem fundos que você consegue operar com diversos tipos de coisas. A gente tem fundos internacionais que basicamente vão alocar o patrimônio dele em ativos no exterior. Pode ser ações de Coca, Apple, Google, Facebook, Amazon, Toyota, Honda, enfim. Pode ser em qualquer lugar do mundo essas ações que esse fundo internacional vai comprar, inclusive títulos públicos de outros países, títulos de crédito privado de outros países, que são rendas fixas. Então, na hora que você vai escolher o fundo na corretora de investimentos, a gente vai ver daqui a pouquinho, você já consegue ver justamente onde que esse fundo vai investir, qual que é o objetivo, qual que é o tempo médio de prazo que você tem que deixar o dinheiro ali. Então, tudo isso pode ser analisado na hora de entrar num fundo. A gente pode ter fundos também que acompanham índices, né? A gente chama de ETF, são os Exchange Traded Fund. Basicamente, a gente tem o ETF aí do índice Bovespa, que é o que acompanha a média do mercado brasileiro. Média do mercado do quê, Lucas? Basicamente, as 70 maiores empresas do Brasil, tanto em volume de negociação, que é a liquidez diária de compra e venda, tanto pelo valor de mercado, né? O valor de mercado é quanto a empresa vale. Então esse ETF do Ibovespa, que é o BOVA11, ele vai basicamente montar uma carteira com os pesos de cada ação que tem dentro do Ibovespa e se o Ibovespa subir, o ETF tem uma carteira exatamente igual, replicando o índice Ibovespa, e ela vai subir também. A diferença é que, obviamente, nenhum desses fundos são isentos de taxas, né? Basicamente são duas taxas que a gente paga aqui quando a gente fala de fundos de investimento. Ninguém vai trabalhar de graça para você. Então a gente tem a taxa de administração, que é basicamente o fixo que ele vai ter, e a gente tem a taxa de performance, que é uma comissão sobre o lucro que aquele fundo gerou. Vamos falar primeiro sobre a taxa de administração. A taxa de administração, independente do fundo dar lucro ou não, essa taxa vai ser cobrada, tá? Vamos supor que um fundo cobra 1% ao ano de taxa de administração. Vamos supor que você entrou num fundo de renda fixa com 100 mil reais. E esse fundo ele nem subiu, nem caiu. Os ativos ficaram na mesma, a renda fixa ficou na mesma, não subiu nem caiu. Só que você vai ter que pagar a taxa de administração, que é cobrada automaticamente. Vamos supor uma taxa de 1% ao ano. O seu 100 mil vai ter virado 99 mil reais. Isso é prejudicial, Lucas? Depende. Você tem que escolher fundos que têm bons históricos de retorno. Obviamente, retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas se ele tendeu a performar bem no passado, a tendência é que, se o gestor continuar tomando boas decisões, o fundo vá performar bem no futuro também. Então, essa taxa de ADM ela é cobrada independentemente do fundo ganhar ou perder dinheiro. Você vai pagar o mínimo ali, que é o salário dos caras que estão trabalhando lá. Tem uma equipe lá atrás trabalhando para rentabilizar com o seu dinheiro. E a taxa de performance é uma taxa que funciona com base em benchmarks. Lucas, o que é benchmark, pelo amor de Deus? O benchmark é uma referência a ser batida. Que referência? Pode ser a referência da inflação, pode ser o Ibovespa, pode ser o CDI, que baliza as rendas fixas. Então, o fundo ele vai ter uma taxa de performance com base nesse benchmark. Vamos supor que o fundo promete que vai sempre bater o índice Bovespa. Então, vamos supor que o índice Bovespa performou 20% e o fundo performou
24%. E a taxa de performance é de 20%. É muito número, eu sei, mas a gente vai fazer daqui a pouquinho na tela do computador. E o fundo performou 24 e o Ibovespa performou 20. Ou seja, o fundo performou 4% a mais do que o índice Ibovespa. 20% desses 4% vai ser pago como taxa de administração. Tudo isso é cobrado automaticamente. Justamente o fundo ele é para não te dar dor de cabeça com você ficar analisando custo, DARF, imposto, nada. Você vai deixar o dinheiro lá na mão dos caras, eles vão fazer tudo e na hora do resgate, tudo descontado também de forma automática e o dinheiro cai na sua mão lá. E Lucas, essas taxas não são prejudiciais? Aí que tá o ponto. Se você é uma pessoa que não tem tempo mesmo para analisar o mercado, é melhor você investir através de um fundo. Por quê? Porque tem uma equipe por trás que está administrando para você. São caras que têm experiência de mercado. Claro, você tem que escolher bons fundos, você tem que comparar um fundo com outro. Você não vai simplesmente colocar o seu dinheiro em qualquer coisa. Você tem que analisar o fundo, comparar um fundo de ação com outro fundo de ação, ver qual performou bem, qual cobra menos taxas, qual gerou mais retorno, qual a lâmina que tem dentro daquele fundo, quais ativos tem ali dentro. Você vai analisar algumas coisas assim, e aí você põe o dinheiro na mão do cara que administra o fundo, que a gente chama de gestor, e ele vai administrar para você. Se você é uma pessoa que tem tempo de analisar, que é o meu caso, eu sou uma pessoa que tenho tempo para analisar esse tipo de coisa, eu adoro analisar esse tipo de coisa. Então, para mim, fundos não valem a pena, fora fundos de renda fixa, que eu vou dar minha opiniãozinha depois. Mas fundos no geral, para mim, fundos multimercado e fundos de ações, não valem a pena, porque eu mesmo consigo analisar os meus investimentos, eu consigo analisar a lâmina dos fundos, eu consigo ver no que os gestores estão investindo mais ou menos, e eu replico isso na minha carteira, com base em análise fundamentalista, com base em casas de análise, que a gente vai conversar um pouquinho também. Então, se você é uma pessoa que não tem tempo mesmo, não estou falando de desculpa de tempo, não tem tempo mesmo, talvez um fundo de investimento seja uma boa para você. Se você é uma pessoa que dispõe de tempo para analisar os seus próprios investimentos, é melhor você mesmo montar sua carteira de investimentos sem delegar isso para um fundo, porque o fundo vai te cobrar taxas. Querendo ou não, essas taxinhas vão corroendo um pouco os seus rendimentos. Então sempre se atente a essas taxas na hora de entrar num fundo. A gente vai ver no computador mais para frente. Bom, então vamos lá, agora que a gente viu que o fundo é uma gestora administrando o seu dinheiro para você, dependendo da carteira que você quer montar. Vamos ver como fazer isso na prática, né? Então, estamos aqui com a corretora agora. Você pode escolher qualquer corretora homologada, vou deixar o card aqui em cima, onde eu tenho um vídeo explicando sobre como escolher as corretoras. Mas bom, estou aqui na Rico, que é uma corretora que eu gosto para analisar fundos de investimento, e justamente aqui, ó, na aba lateral, você tem ações, COI, Tesouro Direto, renda fixa, previdência, né? Enfim, fundos de investimento. Vamos clicar aqui, ó, e a gente já vai ver justamente quais tipos de fundos de investimento a gente tem aqui, ó. Se você clicar aqui em cima, ó, em filtrar, tá vendo aqui, ó, filtrar, a gente pode filtrar por fundos de ações, por fundos cambiais, fundos no exterior, que são os internacionais, fundos multimercado e fundos de renda fixa. Vamos clicar aqui nos fundos de renda fixa, só para a gente ter uma ideia. Aqui só vai aparecer justamente fundos de renda fixa. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho aqui. Fundos de renda fixa. Então, ó, a gente vê que tem uns que são verdinhos, que são mais conservadores, ou seja, a lâmina do fundo investe em títulos mais tranquilos, ali um CDB, uma LCA, uma LCI. Os mais agressivos, normalmente esses vermelhinhos aqui, ó, vamos ver aqui, provavelmente vai ser os fundos de IPCA aqui, ó. O Tesouro IPCA, que esse BTG Pactual é um fundo que investe em Tesouro IPCA, só que os títulos do Tesouro IPCA sofrem flutuações. Então aqui já é um pouco mais agressivo, ó. O que a gente tem aqui, ó? A gente tem justamente a aplicação inicial, que é quanto você precisa ter para entrar no fundo, rentabilidade no último mês, rentabilidade no ano, desde o mês de janeiro, e rentabilidade nos últimos 12 meses. Normalmente é essa aqui que a gente vai comparar, tá? Mas vamos pegar um fundo aqui que eu já conheço, que é o AZ Quest Lucy, que é um fundo que rende um pouquinho acima do CDI, tá? É justamente esse aqui, ó, AZ Quest Lucy, e aí tem esse monte de sigla, ó, FIC, FI, RF, CPLP, o que é esse monte de coisa? Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento, renda fixa, crédito privado, longo prazo. Como que eu sei isso? Fuçando, tá? Você tem um monte de lugar aí para procurar esse tipo de coisa. Mas o que é esse FIC aqui, Fundo de Investimento em Cotas? Significa que esse fundo ele compra cotas de outro fundo. Então, um fundo para entrar em outro fundo, né? Então, vamos dar uma olhadinha nele aqui, ó. Se eu entrar nele aqui, já mostra alguns detalhes sobre ele, ó. Vamos vir aqui, ó, vamos descer um pouquinho. A gente tem justamente aqui os custos que a gente tem com ele, ó, que são as taxas, né? A gente tem a taxa de administração, que é a que ele cobra 0,4% ao ano de todo o patrimônio que você colocou lá,
tá? E a taxa de administração máxima, o que é isso aqui? Isso aqui é, como ele é um fundo que pode entrar em outros fundos, ele limita que essa taxa máxima seja 0,8, ou seja, ele não vai entrar num fundo que a resultante total de taxas dê mais do que 0,8% para você, tá? Então essa é a taxa máxima. Taxa de performance não há, tá? Ele não colocou nenhuma taxa de performance aqui. Aí tem a aplicação inicial, movimentação mínima, que é cada vez que você for ou aplicar dinheiro ou resgatar dinheiro. E o saldo mínimo para você manter nele é R$500. Taxa de imposto de renda aqui. Bom, aí padrão, né? Tabela regressiva de imposto de renda. Vou deixar uma imagenzinha aqui para vocês. E o indicador de benchmark dele, ó. A ideia é bater o CDI, né? O CDI é um balizador da renda fixa, que acompanha a taxa Selic. Então, assim, a ideia dele é acompanhar acima do CDI. Tá? Então aqui a gente tem também o prazo de aplicação, ó, se você aplicar o dinheiro hoje mesmo ele já é cotizado, né, que a gente fala, para você investir o dinheiro, prazo de cotização 0 dias, então se você investe hoje, até as 12h30 da tarde, à noite já está cotizado, já está de fato rendendo dinheiro ali, ele rende diariamente, tá? Prazo de liquidação pós-resgate, então quando você pede o resgate, ele vai demorar um dia útil, para cair na sua conta. Tá? Aqui a gente tem, ó, justamente a documentação do fundo. Se eu clico aqui para ver a lâmina dele, a gente já consegue ver justamente no que ele investe. Ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, ó, tem aqui o público-alvo dele, ó, investidores em geral, tal. Objetivo, destina-se às pessoas físicas que desejam, por meio de aplicação e recursos, oferir rendimentos acima da variação do certificado de depósito interbancário, que é o CDI. Então, o que ele está propondo aqui? Ele está propondo rendimentos acima do CDI com liquidez diária, tá? Então, Lucas, qual que é a segurança disso aqui? Qual que é a chance disso aqui quebrar e tal? Como é uma carteira de investimentos diversificada, se der problema em um CDB, em um banco ali ou outro, de um dos investimentos que esse fundo escolheu, basicamente não vai impactar o seu rendimento de forma expressiva, tá? Então, assim, é bem tranquilo, tá? Por mais que ele não tenha garantia do Tesouro Nacional, nem garantia do FGC, é um investimento homologado, então, assim, não vai sumir o seu dinheiro. E os investimentos que estão lá dentro, como ele é muito diversificado, dificilmente vai acontecer algum problema com ter menos dinheiro no dia seguinte, tá? Então é bem tranquilo assim. Ele mostra aqui quanto que ele vai investir no exterior, ó, ele fala, ó, ativos no exterior, limite até, ó, vedado em regulamento, então ele não pode investir no exterior. Crédito privado, ó, até 100% do fundo ele pode investir, né? Então tem tudo explicação do fundo aqui. Vamos olhar mais um aqui, ó. Vamos olhar algum que cobra taxa de performance. Provavelmente aqui um fundo que eu gosto muito, que é um fundo de ações. Vou vir aqui de novo em fundos de investimento. Vamos lá. Vamos pegar um aqui, ó, chama Alaska Black. Tá? Olha lá, Alaska Black FIC FIA, fundo de investimento em cotas de fundos de ações. Então ele é um fundo que investe em outro fundo, né? No caso a gente tem o Alaska Black Master, que é o fundo principal, e esse aqui investe no Master, que é o principal. Bom, vamos ver aqui justamente as taxas que ele cobra. Ó. Olha lá, taxa de performance. Ele cobra 20% de tudo que exceder a inflação mais 6% ao ano. Tá? Então vamos supor que o fundo rendeu 30% num ano, tá? E a inflação mais 6 deu 10%, por exemplo, né? Então a diferença é de 20 para 10, deu 10% de diferença. Desses 10%, 20% é taxa de performance. Então, ó, vamos fazer lá, 20% de 10%, ó. Justamente vai sobrar 2% desse rendimento para o fundo de investimento, tá? Vai ficar de taxa de performance, que é justamente por ele ter batido o benchmark que ele propõe. Ele propõe bater a inflação, que é o IPCA, mais 6% ao ano. Tá? Aplicação inicial, 5 mil, movimentação mínima, tudo explicadinho aqui, tá? E, bom, a gente tem um site que é muito legal para a gente analisar, que é justamente o Verius Comparação de Fundos, tá? Então aqui eu posso colocar tanto fundos internacionais, quanto fundos cambiais, fundos multimercado, fundos renda fixa. Vamos pegar aqui, ó, ZQuest Lucy. Vocês vão ver que tem justamente o vocês vão ver que tem justamente aqui o AZQuest Lucy, fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em renda fixa, crédito privado longo prazo, que é aquele que a gente viu na Rico. E a gente tem o Master aqui, né? Então, ó, é o mesmo fundo, só que é o Master. O Master é o principal, que é o que de fato faz os investimentos, e esse que a gente investe é um fundo que deixa um pouco de dinheiro em caixa, para caso os investidores queiram resgatar e tudo mais. Na prática, a gente investe nesse aqui de baixo, ó. Ele tem um patrimônio de 4 bilhões 200 milhões de reais, 68 mil cotistas. Então, vamos clicar nele aqui, ó, clicando nele, a gente já vê justamente o rendimento dele aqui, ó, desde 2015, tá? Então a gente vê que ele teve um rendimento na casa dos 105% do CDI,
um pouco acima do CDI, né, um pouco acima da renda fixa, com liquidez diária. Então, pode ser um bom investimento para você. Claro, não é recomendação, dá uma estudada antes. A gente tem também o Iridium Apollo, tá? Iridium Apollo, vamos escrever tudo errado aqui, ó. Iridium Apollo, que é justamente esse primeiro aqui, ó, fundo de investimento em renda fixa. Ó lá, a gente vê também que ele fez algo em torno de 105% de CDI também, né? Só que é um período um pouco menor aqui, ó, desde 2017. A gente tem também, ó, fundos de ações, ó, vamos pegar um fundo de ações aqui, o Alaska, por exemplo, Alaska Black BDR, que é um fundo de ações para quem quer investir em ações, mas não sabe ou não tem tempo para analisar. Então a gente tem aqui o Alaska Black BDR, tem o Master, que é o fundo principal, que não tem como a gente investir, a gente entra justamente nesse aqui, ó, Alaska Black BDR e tal, ó lá, 3,4 bilhões de reais dentro dele. Se eu clicar aqui, eu vejo justamente o gráfico dele, ó. O certo é a gente comparar com o Ibovespa, né? Porque a gente está falando de ações. Então a gente vê que em praticamente todo o período ele ficou acima do Ibovespa, ó. A gente pode acompanhar aqui, ó. Porém, é um fundo de ações, ó. Teve período de ele ficar com menos 41% de rentabilidade. Só que é longo prazo. Quando você investe em renda variável, em ações, tem que pensar no longo prazo. Então, assim, pelo menos aí 10, 15, 20 anos, se você for investir num negócio desse, tá? Então, bom, aqui a gente tem a rentabilidade dele também, a rentabilidade relativa ao Ibovespa, ó, 311 pontos percentuais a mais, né? Então a gente vê que o Ibovespa fez mais ou menos 68% no período aí desde 2011, ó, 2011, né? 24 de 1 de 2011, enquanto o Alaska fez 380%. 100% é o dobro, 200% é o triplo, 300% é o quádruplo, quase 400%. Ele quase quintuplicou o dinheiro em basicamente aí quantos anos? Em 7, 8 anos mais ou menos, né? Então dá uma rentabilidade muito bacana. Se a gente for comparar essa mesma rentabilidade com o CDI, a gente colocar aqui, ó, CDI, a gente vê que ele fez, ó, praticamente o triplo que o CDI, ó. O CDI duplicou o dinheiro e mais 30%. O Alaska, ele quintuplicou o dinheiro, né? Então, basicamente, ele é uma rentabilidade 3 vezes acima. Então, fundo super bacana aí. Porém, rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Sempre lembra disso quando você for olhar um fundo, tá? Então, não é porque ele performou super bem que ele vai continuar performando bem. Você tem que analisar a lâmina, você tem que analisar o regulamento do fundo. Tudo isso você consegue justamente aqui, ó. Características, regulamento, prospecto, lâmina, tem uma série de informações aqui que você pode analisar antes de entrar nesse fundo, tá? Bom, eu não sou muito fã de fundos, por quê? Fundos de ações e fundos multimercado no geral. Por que que eu não sou muito fã? Porque eu mesmo posso analisar os meus investimentos ou através de uma casa de análise de ações. A gente tem a Suno, a gente tem a Eleven, a gente tem a Empíricos, tem uma série de casas de análise e você pode escolher as ações através deles sem pagar essa taxa de administração que o fundo vai cobrar e taxa de performance. Você mesmo pode montar a sua carteira de ações através da corretora também, só que comprando diretamente a sua renda variável ou sua renda fixa e montar a sua carteira sem pagar essas taxas de administração, tá? Só nos fundos de renda fixa eu gosto dos fundos de investimento, porque normalmente eles conseguem rentabilidades acima do CDI, tá? Com liquidez altíssima, né? Liquidez é o tempo que você demora para resgatar o dinheiro. Então, poxa, é super vantajoso você pôr dinheiro num fundo de renda fixa para usar como reserva de emergência, para usar como um objetivo de curto prazo, ali que você não quer que seu dinheiro fique oscilando, né? Então, para curto prazo, fundo de renda fixa eu acho super bacana. Porém, fundos de ações e fundos multimercado é realmente para quem não tem tempo de analisar o mercado. Eu acho que quem tem o mínimo de tempo consegue analisar a própria carteira, pegar uma casa de análises, montar a própria carteira recomendada que eles dão ali e tudo mais, estudar o negócio e montar a própria carteira sem pagar as taxas de administração. Porém, se você realmente é uma pessoa que não tem tempo, pode ir de fundo de investimento tranquilo, a taxa vai corroer um pouquinho, mas é o preço que você paga por ter alguém administrando para você, é o salário da equipe dos caras. Bom, se você quiser analisar a carteira que o fundo faz, você consegue entrar justamente aqui no site da CVM. Se você clicar aqui em fundos, ó, você já consegue justamente achar o fundo de investimento imobiliário, fundo de investimento de participação, fundo de investimento de direito de crédito. Se você procurar aqui, ó, e clicar justamente... Se você clicar aqui em consulta de informações, você consegue justamente pesquisar, ó, vamos olhar aqui, ó, fundos de investimento registrados. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Vamos pegar o Alaska aqui, que a gente acabou de olhar, por exemplo. Ó, Alaska Black. Vamos lá. Alaska Black, ele pede para eu digitar esse número louco que eu nem consigo ler. 9378. Vamos clicar aqui, ó. E aparece vários, né? E como que você sabe qual que é o seu? Bom, você tem que ver o nome, né? Alaska Black, fundo de investimento em cotas de fundo de ações, ó. É esse aqui, ó.
Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em ações BDR nível 1, que é justamente aquele nome lá. Se você clicar aqui, ó, você já consegue ver justamente aqui a lâmina do fundo, ó. Aqui, ó, melhor aqui, ó, composição da carteira. Clicando aqui, você já consegue ver, ó. Então, olha lá, ó, ele investe 100% do dinheiro dele nesse outro fundo aqui, ó, que é o Alaska Black Master. Se você clicar aqui, vamos ver se já vai direto para o Alaska Black. Bom, ele não vai direto, então a gente volta lá e procura o que tem no Alaska Black Master. Vamos lá. Ele pede para eu digitar esse código de novo aqui. Olha lá, Alaska Black Master. Clicou aqui, ó. Esse é o fundo principal, tá? Então, se você clicar aqui em composição da carteira, já mostra justamente o que tem na carteira. Só que ele mostra com delay de 3 meses. Por quê? Senão qualquer um copiava a carteira do fundo e nem esquecia que o fundo existia, né? Copiava lá, pá, acabou e não ia pagar taxa de administração. Então, por lei, o fundo ele tem o direito de deixar 3 meses, os últimos 3 meses do que ele investiu escondido. Então, ó, do mês de novembro eu não consigo olhar, ó. Justamente aqui ele nem mostra, ó. Porém, se eu colocar no mês 8 aqui, ó, ele vai mostrar tudo, ó. Mostra todos os ativos, ó, Magalu, Raio 3, Croton, ele mostra o percentual do patrimônio que tá, ele mostra o percentual total de Magazine Luiza que ele tem aqui, ó, patrimônio líquido, ó, 20% do fundo tá justamente em Magazine Luiza. Raio 3, ó, ele mostra em ordem de quantidade, ó, vai caindo, vai caindo, vai caindo, né? Então, bom, aqui você consegue ver no que o fundo investe para ver se está de acordo com o que você gosta. Claro, se você quer investir num fundo de ações, né? Então, bom, dessa forma aqui você consegue analisar esse tipo de coisa bem tranquilo. E bom, finalizando, resumão aqui, o que é o fundo de investimento? O fundo de investimento é juntar uma galera que tem o mesmo objetivo em comum, captar dinheiro de todo mundo e o gestor vai administrar para todo mundo esse dinheiro. Se o fundo crescer, o seu dinheiro cresce, se o fundo cair, o seu dinheiro cai. Se o fundo ficar na mesma, você paga a taxa de administração e perde dinheiro em teoria. Então você tem que saber exatamente onde você está entrando, para você não entrar num fundo que não tem gestores bons, que não sabe analisar, que não sabe escolher os ativos que vai ter naquela composição da carteira. Então escolha muito bem. Para quem é indicado fundos de investimento? Para quem não tem tempo de analisar o mercado ou quer curtir com a família, tem pouquíssimo tempo. Exclusivamente para quem não tem tempo de analisar. Fora os fundos de renda fixa, que eu acho que eles têm umas vantagens legais com relação a você deixar num CDB, que vai travar o seu dinheiro, sendo que você pode achar fundos de renda fixa com rentabilidade acima do CDI, que vão ter a liquidez diária, que você consegue acessar o dinheiro ali a hora que você quiser. Bom, então é isso aqui sobre os fundos de investimento. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, pelo amor de Deus. E Lucas aqui, aquele abraço. Falou, eu falei até e bora ficar milionário.